A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10 da classe dos juvenis, neste segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. E na aula de hoje, lição de número 10, nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto. Posso ser uma testemunha? E eu espero muito que o Senhor Jesus fale com você através dessa palavra. Aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, deixa aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha, coloca de onde você está me assistindo. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui também no nosso canal Janderson Nascimento. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento. Fica à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus. E claro, divulgar e enviar esses vídeos, essas videoaulas para que mais pessoas possam ser alcançadas por Cristo. Eu espero muito que a aula de hoje possa te edificar. Então nós vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos juvenis, nesse segundo trimestre que estamos trabalhando sobre o tema o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Na aula de hoje nós vamos observar o seguinte argumento: posso ser uma testemunha? E eu espero muito que Deus te use na palavra, em nome de Jesus, ministrando essa lição para os teus alunos. Para você começar bem, você precisa iniciar pelo momento de leitura bíblica. No nosso momento de leitura bíblica, é muito importante você iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira delas é esse versículo introdutório, que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Dica: peça um aluno para fazer essa leitura junto em sala de aula junto com vocês, vai edificar muito a vida do teu aluno. A leitura bíblica em classe, então, está localizada em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 8. Lê esse texto compassadamente, compartilhe os versículos, ouça os teus alunos, isso é muito importante para a tua edificação também. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal Janderson Nascimento, sempre ao meio-dia, e toda quarta-feira ao meio-dia o encontro marcado da classe dos juvenis, onde a gente libera as aulas para você, onde você pode ter acesso ao nosso material e estudar com a gente a palavra de Deus. Também temos uma novidade para você. Toda quarta também estamos disponibilizando a aula da classe do juvenis no Spotify. Você pode me acompanhar no Spotify também. Janderson Nascimento, Pastor Janderson Nascimento, você vai encontrar as nossas aulas onde você pode ouvir, acessar e ficar à vontade também nos seguindo ali. Que Deus em Cristo edifique você para a glória e honra do Senhor Jesus. E eu espero muito que o Senhor te use na palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para a glória de Deus. Chegamos hoje na lição de número 10 aqui da classe dos juvenis e nessa lição nós vamos observar o papel agora do discipulado em servir a Jesus. É muito importante também voltarmos o nosso olhar exatamente para tudo aquilo que nós estamos estudando durante todo esse trimestre. Nesse trimestre estamos estudando sobre essa visão cristocêntrica, a pessoa de Cristo, cristologia. E nesse trimestre nós já observamos a obra de Cristo, o trabalho de Cristo, a ação de Cristo, e agora nós estamos observando a obra de Cristo sobre a sua igreja, sobre você também como discípulo e discípula de Jesus. E o questionamento da aula de hoje, em levantar para a gente exatamente essa questão de que posso ser uma testemunha, é uma pergunta, então, que demonstra que você pode ser um discípulo, uma discípula de Jesus.
A partir do momento em que você aceita Jesus como teu Salvador, você passa a ser discípulo. Frise isso para os teus alunos. A partir do momento em que você tem o encontro com Cristo, você passa agora a ser morada do Espírito Santo. Inicia-se então o processo do discipulado. Todo discipulado deve ser acompanhado por um discipulador, alguém que já é mais experiente na fé, que vai te ajudar agora a ser uma testemunha de Cristo. A partir do testemunho, a partir do exemplo de vida, a partir da palavra, a partir da orientação de servir o Senhor. E observar tudo isso também é importante. Agora nós vamos entender essa questão analisando então a lição de hoje. A lição de hoje ela traz especialmente essa visão de ser um discípulo, uma discípula de Jesus. E para a gente começar bem, vamos então para o nosso primeiro ponto da aula de hoje. E o primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto: testemunhas de uma nova maneira então de viver. Neste primeiro ponto, nós vamos voltar o nosso olhar exatamente para esse aspecto de ser uma testemunha de Cristo, de uma nova maneira de viver. É muito importante que você analise o ponto e dá uma observada também sobre os subtópicos que você vai ministrar, tá? O primeiro ponto da lição, ele apresenta para a gente dois subtópicos, então é importante você balancear o tempo na hora da ministração para você não se perder e não gastar todo o período da tua aula somente em um ponto. Vamos então para o primeiro subtópico da lição, que trata agora sobre o seguinte argumento: uma mudança que só Jesus pode fazer. Nesse primeiro subtópico, nós vamos observar de forma clara que Jesus ele atua em nós. Ele opera em nós na obra do discipulado. A partir do processo da salvação, você então inicia nesse processo discipulador. Nesse processo discipulador, nós entendemos à luz da palavra que a partir da morte e ressurreição de Jesus, da obra de Cristo que nós já estudamos durante todo esse trimestre, nós temos o privilégio agora de experimentar uma nova vida. Nós estávamos escravizados no pecado, e sendo escravizados no pecado, Cristo então nos resgatou de todo o empecilho que nos atrapalhava de ter então uma vida com Deus. E agora, à luz da palavra, nós entendemos que em Cristo nós somos redimidos. E essa obra agora nos permite ter acesso a Deus. E pelo fato de ter acesso a Deus, agora eu passo a ser uma testemunha desse evangelho. O evangelho genuíno transforma vidas. O evangelho genuíno edifica pessoas. O evangelho, ele trabalha com você, de dentro para fora. O verdadeiro evangelho, ele modifica o teu caráter e te transforma em uma pessoa cheia do amor de Deus, cheia da graça de Deus, cheia da bondade de Deus. E uma pessoa também que sabe experimentar os benefícios da presença de Deus. E ser uma pessoa que testemunha Cristo é exatamente ser um cristão. Atos capítulo 11, versículo 26. Está escrito que na igreja de Antioquia, nós fomos chamados então pela primeira vez de cristãos, porque os crentes se pareciam com Jesus, agiam como Jesus, trabalhavam para a glória de Deus. E esse é o nosso papel. Avançando, o segundo subtópico, trata então sobre outro argumento interessante ainda nesse primeiro ponto. Jesus ofereceu a todos uma nova maneira então de viver. Neste segundo subtópico, então, entramos no entendimento de compreender que a partir da salvação nós experimentamos então essa nova vida. Essa nova vida que modifica então o seu caráter. Isso quer dizer que o evangelho, que o poder de Deus, que a presença de Deus, ela lapida você de dentro para fora, como já disse, mas ela agora vai moldando você em seu caráter. Digamos que se você mentia, você não passa a mentir mais. Se você agia e realizava coisas que desagradavam a tua família, a Deus, agora você passa agora a servir a Deus e honrar também a tua família. A Bíblia descreve exatamente sobre essa nova maneira de viver, uma nova linha de pensamento. Nós chamamos isso também de cosmovisão cristã. A, como...
A cosmovisão cristã, ela é pautada então pelo princípio da palavra. Ela não segue a linha de pensamento desse mundo. O mundo é guiado por uma visão hedonista, por uma visão carnal, por uma visão que é distanciada do Senhor e coloca o homem no centro. O mundo está vivendo em uma modernidade líquida, como diz, então, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. O mundo não tem essa visão de concretude, de ter alicerces nesse tempo. Mas nós, quando nós aceitamos a Jesus, passamos a ter um pensamento concreto, ter então um alicerce, que é exatamente a palavra de Deus, que nos guia, que nos transforma, e pela palavra agora o nosso caráter é modificado. Pela palavra e pelo discipulado, a nossa maneira de viver passa a ser uma maneira que testemunha então de Cristo. Pela palavra, então, nós não agimos como o mundo age. Pela palavra, agora, nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Que Deus em Cristo use você na palavra de Deus. E se essa palavra está te edificando, e se você pode, envie essa aula para mais alguém ser edificado, edificada em Jesus. Vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte argumento: chamados para testemunhar. Neste segundo ponto, nós voltamos agora ao nosso olhar exatamente para essa perspectiva, que nós somos chamados para testemunhar de Cristo. Observa que nós temos aqui dois subtópicos, é importante você ter noção disso, apresentar esses subtópicos como eu estou fazendo com você, para você também apresentar para os teus alunos e traçar aqui o interesse deles também em sala de aula. O primeiro subtópico, então, trata nesse segundo ponto sobre o seguinte argumento: Paulo, uma testemunha de Jesus. A Bíblia faz questão de dizer que Paulo, na realidade conhecido como Saulo, foi um grande perseguidor da igreja. Perseguiu o povo de Deus. Ele testemunha nas cartas, não somente em Atos, mas se você pegar o relato das 13 cartas, em diversos momentos ele faz questão de testemunhar como ele era violento contra a igreja de Deus, ao ponto de levar pessoas arrastadas para serem presos em Jerusalém. Ele mandou matar muitos cristãos, não somente Estevão. Mas se você analisa o histórico desse homem, ele é conhecido pela Bíblia como uma fera selvagem antes de Jesus. A partir de Atos, capítulo 9, nós entendemos que ele ganha um processo, ele tem documentos para ir a Damasco perseguir a igreja de Deus lá, mas no caminho ele tem um encontro com Jesus. E tendo o encontro com Jesus, ele vai ao chão, ele cai por terra, ele conhece a revelação de Deus, ele se arrepende, é levado cego para Damasco. Lá em Damasco, Deus envia então um discípulo chamado Ananias, que vai à rua direita e visita Paulo, ora por ele, batiza ele, representando então a igreja. E nesse papel discipulador, o próprio Paulo, agora recebendo a presença do Espírito Santo, passa a ser inserido no processo do discipulado. Depois, Paulo é acompanhado pelo próprio Barnabé. E o Barnabé guia Paulo nesse processo discipulador, levando então os discípulos, e Paulo agora passa a iniciar o processo da sua caminhada cristã como discípulo de Jesus. Tem muita gente que pensa que Paulo aceitou Jesus e na mesma hora já saiu para pregar. Não foi bem assim. Ele foi acompanhado pela igreja. Na própria representação do Ananias, que representava a igreja, o próprio Barnabé, que representava a igreja, ele conheceu os discípulos então. Os discípulos, no primeiro momento, rejeitaram a sua presença, mas depois entenderam que ele era útil também para a propagação do evangelho. O Paulo, que passa agora a ter um ideal centrado na pessoa de Cristo e é chamado diretamente para ser o apóstolo enviado aos gentios. Ele foi responsável por escrever 13 epístolas que nós temos no Novo Testamento. Essas 13 epístolas se dividem em alguns conjuntos. Você pode até descrever esses conjuntos. O primeiro conjunto nós chamamos de doutrinária, formado por 6 cartas. E eu vou citar fora da ordem que está na Bíblia para você entender. A primeira carta é Romanos, a segunda que nós temos Gálatas, nós temos então 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, e aqui nós temos então um conjunto de 6 epístolas. O segundo conjunto é conhecido agora
como o conjunto de epístolas da prisão, quando ele foi preso por pregar Jesus. 4 cartas. Essas cartas são, então, Efésios, Filemão, Filipenses, e nós temos Colossenses também. E o terceiro conjunto de Paulo, terceiro conjunto paulino, é conhecido, então, como epístolas da prisão. As epístolas da prisão são 3. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Apresente isso para os teus alunos e deixe Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que destaca então o seguinte argumento: chamado para servir. Neste segundo subtópico, nós precisamos então destacar que Jesus nos chama para servir. Ele chamou a Paulo para servir. Você foi chamado para um propósito. Teu aluno foi chamado para um propósito. O foco desse segundo subtópico é demonstrar exatamente para o teu aluno que ele foi chamado para servir. E você pode servir na igreja local, em diversas áreas. Por exemplo, já que estamos trabalhando com adolescentes e juvenis, na área da mídia social da igreja, tem muitos pastores que precisam desse apoio, que não sabem lidar com as tecnologias sociais. Você sabe, deixe Deus te usar. Na área do evangelismo, na área da capacitação do discipulado, na área do serviço diaconal da igreja. Você pode servir na igreja humildemente, na recepção. Você pode servir na igreja dirigindo um culto, no ministério de louvor, dando aquele apoio para a tua igreja, então, servindo a Deus em um propósito. Nós somos chamados para servir. Servir na igreja local e fora da igreja local também. Você pode servir a Deus na faculdade, se dedicando aos estudos. Você pode servir a Deus no trabalho, se dedicando ao trabalho e também demonstrando que você é servo e serva de Deus, testemunhando a respeito da obra de Cristo em você. Isso é muito importante. Deixe Deus te usar. Vamos então para o terceiro ponto da lição, que trata sobre o testemunho de Jesus. Neste terceiro ponto, nós vamos voltar o nosso olhar agora para o testemunho de Jesus. Nesse terceiro ponto, nós compreendemos agora que Cristo, ele dá o testemunho. E é claro que nós, como discípulos e discípulas do Senhor, precisamos também aprender a respeito desse testemunho. O terceiro ponto tem aí 2 subtópicos. Apresente os 2 subtópicos e vá então para o primeiro subtópico, que trata sobre um testemunho verdadeiro. O primeiro subtópico, então, do terceiro ponto, demonstra para a gente que a nossa missão como servos e servas de Cristo é dar, então, testemunho verdadeiro. Por quê? Porque Jesus é em missão. Deu testemunho do Pai. Jesus também veio em missão. Deus é o primeiro missionário da história. Deus é o primeiro missionário. Nós chamamos isso de ação missional. Deus é o primeiro que abraça missões. Deus é o primeiro que envia o seu filho. Deus é o primeiro que trabalha em missões. Ele enviou os profetas, ele enviou o próprio filho para anunciar então a salvação. E Cristo, em carne aqui, ele dá testemunho do Pai. E dando testemunho do Pai, ele dá esse testemunho para a glória de Deus. Nós somos chamados para testemunhar. Eu fui chamado para testemunhar. Você também foi chamado para testemunhar. Cristo, então, estabelece o colégio apostólico, os discípulos. Esses discípulos agora passam, então, a trabalhar propagando o evangelho e nós somos alcançados por esse discipulado também. Eu fui alcançado pelo discipulado dos discípulos e você também. E esse discipulado agora nos ajuda a copiar isso. Eu preciso levar alguém a Jesus. E eu posso fazer isso como? A partir do discipulado. Pega isso, entenda isso, que o discipulado ele é importante. Ele é rico para o crescimento da igreja local também. A igreja local precisa investir em missões, é claro, mas também precisa investir no discipulado. O discipulado amadurece a fé cristã, ajuda a pessoa então a permanecer firme na igreja. Muitas pessoas que passam pelo discipulado permanecem no Senhor. Que Deus em Cristo use você. Para fechar a aula, o segundo subtópico trata, então, sobre o seguinte argumento: politicamente correto, tô fora.
Neste segundo subtópico, nós vamos entender especialmente de forma clara que a sociedade ela procura demonstrar exatamente uma maneira de viver totalmente distorcida da palavra e fora do discipulado. E a sociedade vem com esse linguajar de politicamente correto, que não tem problema, que não há dificuldade nenhuma. Gente, você foi chamado para ser discípulo. E discípulo de Jesus não anda pelo viés dessa sociedade. Nós estamos inseridos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Somos então de Cristo. Nós precisamos observar que o diálogo de Jesus é um diálogo de transformação. Se você analisar a história de João capítulo 4, onde Jesus conversa com a mulher samaritana, você vai perceber que o que Jesus oferece para aquela mulher é água viva, é salvação, é transformação de vida. E ela é a única mulher no Novo Testamento, inicialmente falando, depois, antes da ressurreição, que Jesus se revela diretamente a ela e diz que ele é o Messias. E é interessante que, à luz das Escrituras, aquela mulher tem um encontro genuíno com Jesus. Ela é transformada. Aquela mulher, no final do capítulo 4 de João, vai até Samaria e anuncia para todo mundo que ela encontrou o Messias. E é interessante que toda a comunidade de Samaria foi lá conhecer esse testemunho. Você pode ser um testemunho de Cristo. Você pode ser uma testemunha de Cristo. E esse testemunho pode ser apresentado por você em demonstrar o amor de Deus, o que o amor de Deus fez com a tua vida. Eu espero que Deus em Cristo use você. Se você foi alcançado por esse amor e ama Jesus, comenta aí. Deus te abençoe para a glória e honra do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário. Por gentileza, também segue a gente aqui no canal do YouTube. Deixa teu comentário, envia essa aula para mais alguém. Olha, segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram também, tá bom? É @JandersonNascimento, @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer em te receber por lá. Muito obrigado a você que faz questão de estar lá com a gente também. Lá você pode acompanhar as novidades do canal, sempre posto. Sempre posto também a nossa lida pastoral, porque também exercemos um papel de pastores aqui em Vitória da Conquista, auxiliando diretamente o pastor Davi Boa Sorte. Você pode nos acompanhar as nossas programações. Que Deus em Cristo abençoe você para a glória de Deus. Você que gosta de estudar a palavra, também estamos disponíveis no Spotify. Você pode procurar aí Pastor Janderson Nascimento. Já tem aula gravada e disponível para você lá do Juvenis também, tá? Você pode escutar a gente lá também. Que Deus abençoe para a glória e honra do Senhor Jesus. É claro, se você deseja escutar a gente toda semana aqui, de segunda a sexta-feira, eu posto aula sempre ao meio-dia. E toda quarta-feira ao meio-dia, o encontro marcado da classe do Juvenis. Eu espero muito que essa palavra possa ter te edificado para a glória e honra do Senhor Jesus. Agora, momento especial. Momento de oração. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. Deixando aqui um comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Esse canal tem o objetivo de falar de Cristo para você. Muitas pessoas estão aceitando a Cristo. Se você precisa de oração também, coloca aí o teu pedido de oração. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida e que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te faça ser uma pessoa abençoada para a glória e honra do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém. E é claro que agora eu quero trazer para você algumas dicas de leitura. É muito importante você conhecer alguns textos para poder estudar ainda mais a palavra de Deus sobre esse tema que estamos trabalhando hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto da Braulia Ribeiro, chamado Radical, material extraordinário para você que trabalha com juvenis, adolescentes. Vale muito a pena, um despertar para missões, proclamando boas novas do Timóteo Carriqué, editora Palavra, um material muito bom, vale a pena você também ler, você que gosta de estudar a Bíblia. Edson Queiroz, um material excepcional, a igreja local e missões, para você entender um pouco mais sobre o papel missional que nós também devemos exercer. Quero indicar para você o Discipulado Verdadeiro,
do próprio William McDowell, editora Mundo Cristão, material extraordinário para você que ama o discipulado também. O texto do John Stott, Porque Sou Cristão, material muito bom para te edificar, você que gosta de estudar a palavra, editora Ultimato, e também da editora Ultimato, O Discípulo Radical, do John Stott. Que Deus em Cristo use você na palavra. A minha oração é que essa aula tenha te edificado. É uma alegria para mim te receber aqui toda semana. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, onde nós vamos trabalhar na lição de número 11 agora, sobre o tema Posso Fazer a Diferença. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.